Esporte. Tem o Vasco na quinta-feira, já pela 34ª rodada. Estamos chegando ao final do Campeonato Brasileiro e está a 4 pontos do Internacional. Ceni realmente agora, então, pelo jeito, está conseguindo encontrar a mão, Rafa? A resposta foi muito boa no primeiro tempo contra o Sport, né? Administrou na segunda etapa, mas o primeiro tempo foi um atropelo. É claro que a gente está falando de uma equipe que luta contra rebaixamento e que tem no 0-0 dentro dos jogos o seu melhor desempenho, né? Quando pode explorar um pouco mais os erros do adversário ou forçar esses erros, né? Mas o Sport saiu perdendo muito cedo. E o Flamengo é uma equipe muito qualificada para explorar erros do adversário, construiu muito na primeira etapa, teve muito espaço para gerar oportunidades, né? Finalizou bastante, acabou não tendo tanto aproveitamento, mas foi um time com muito volume de jogo, né? Principalmente na primeira etapa, na segunda administrou. Aí a gente entender o quanto tem de adversário, o quanto tem de Flamengo, mas é claro que traz confiança para uma sequência no campeonato, para um clássico contra o Vasco, que vive uma situação semelhante à do Sport, por mais que tenha uma relação diferente do clássico, a da rivalidade, da tradição, que pode encurtar um pouco as coisas. A gente lembra do trabalho do Jorge Jesus, o próprio Lucha no Vasco, e aquele 4-4 que foi muito insensado por parte do torcedor do Vasco, da superação, da estratégia, de um bom jogo por parte do Vasco. Mas no momento que o Flamengo vive hoje, até de disputa, né, ponto a ponto, tentando encurtar a distância para o Internacional, e um jogo difícil do Inter dentro da rodada, fora de casa contra o Atlético Paranaense, o próprio Flamengo perdeu lá recentemente, eu acho que é o momento do ataque, é o momento do encurtar de vez, né? E até porque há um confronto direto. Mas o Vasco vai tentar encurtar isso, e eu não garanto 100%, eu acho que é um momento de oscilação ainda. Eu não acho que seja definitivo o que a gente viu de boa construção, de boas ideias. É natural que oscile, porque o trabalho também é recente, porque passa por uma reconstrução, porque o Ceni não é o Jesus e não é o Domi, tem as suas ideias, a sua forma de pensar futebol, e o dia a dia demanda tempo, né, para se atingir uma naturalidade, esse hábito, né, no tipo de jogar que o Flamengo ainda não tem. Rafa, você falou em Domi. Hoje o André Hernan, nosso colega aqui de Grupo Globo, entrevistou o ex-técnico do Flamengo. Aliás, foi a primeira entrevista do espanhol desde que ele saiu do Flamengo lá no início de novembro. Vamos ouvir o que ele falou. A pesar del último partido, estaba evolucionando bien, estábamos contentos cómo se estaba desarrollando todo. Y bueno, esto es fútbol, ahora sé cómo funciona un poco el Brasileirão, que cada 3-4 meses, por desgracia de los entrenadores, los cambian. El Brasileirão es muy complicado por esto, porque es imposible implementar un trabajo, hay mucha impaciencia, es el día a día. Aquí un proyecto es ganar el próximo domingo, ¿no? Entonces, sé que es muy complicado ganar campeonatos aquí, pero nos tendríamos que preguntar todos el por qué, si realmente la mejor manera es, ahora no sé de memoria, de 20 equipos me parece que han cambiado 16, 17 entrenadores, no es la mejor manera de implementar una filosofía, ¿no? Claro, yo soy europeo, vengo de Europa y estas cosas no las entendimos, porque estábamos totalmente convencidos de que ganaríamos títulos. Pero la sensación, André, que yo tenía desde el principio, y le decía a mi staff, cuando íbamos con líderes bastantes jornadas, es que el primer partido que perdíamos estábamos fuera. ¿Por qué? Por la sensación que yo sentía dentro. Nunca me sentí respaldado realmente, sí por los jugadores, que ahora si quieres hablaremos de ellos, de las barbaridades que se han dicho, si estábamos enfadados con un jugador, con el otro, es todo falso, mentira. Se han dicho muchas mentiras en 2 meses. ¿No sentiste una garantía, un respaldo de la directiva? Nunca. Eran cosas muy... Nunca. Yo agradezco mucho que me contrataran. Con la gente que yo interactuaba era con Marcos Bras, de la directiva, y Bruno Spindel, los únicos que hablaba, interactuaba un poco, pero tú no puedes ser que cada partido estés pendiente de si ganas o no, y dependiendo hay buenas caras o malas caras, ¿no? Entonces, como yo vengo de otros equipos, de otra cultura, no mejor ni peor, totalmente diferente, nunca nos sentimos realmente respaldados. Lo que pasó en Ecuador fue muy fuerte, ¿no? Entonces,
A partir de allí yo sabía que no tenía la confianza de la directiva. No hace daño el que quiere, sino el que puede, ¿no? Pero me daba la tristeza que hablaran desde dentro, porque sabíamos mal de nosotros desde dentro, interesadamente, no sé por qué, porque al final, si haces daño al entrenador de Flamengo, a los jugadores de Flamengo, haces daño a Flamengo. Entonces, yo no confío nunca en la gente que dice esta frase, cuando tú repites esta frase siempre de nada del Flamengo y todo por el Flamengo, normalmente es al revés. Es nada. Cuando tienes que repetir mucho esto, es que algo te pasa, ¿no? Entonces, yo incluso sentía que muchas veces cuando perdíamos a alguien de dentro se alegraba. Esta es la sensación que tenía yo. Es la sensación que tenía yo y mi staff, ¿no? Forte a entrevista, Lino. Principalmente ele falando que não recebia apoio e que, de forma, enfim, a gente não sabe como foi lá, né, na parte interna do Flamengo, mas que não tinha o apoio e que tinha gente que ficava feliz ainda quando não dava certo o comando dele. O que tem a ver com o que ele sentiu é dele e ninguém vai tirar isso dele. Algumas coisas todo mundo sempre soube sobre o Flamengo. O Flamengo sempre foi um time, um clube aberto demais às pressões internas e externas. O Flamengo sempre foi público demais. O Flamengo nunca segura informações, o Flamengo vaza tudo. O Flamengo sempre teve muita interferência de diretores, de conselheiros, de pessoas no dia a dia. Mas quando ele fala que teve contato com apenas 2 diretores, ele está quase elogiando o Flamengo. Porque o normal no Flamengo é você ter contato com muito mais gente e ter pressão de muito mais gente e perceber muito mais gente no dia a dia, acompanhando o seu trabalho e vendo coisas ao redor. Mas pelo jeito a pressão ele sentia. Ele sentiu a pressão dos resultados, o que é uma das coisas absurdas do futebol brasileiro, porque o encantamento daquele time do Flamengo não se repetiria e todo mundo sabia disso. Quando contrataram ele, contrataram um treinador com ideias completamente diferentes das ideias do Jesus. Ele teria tempo, naturalmente, em outras condições, em condições normais, sem pandemia, sem os problemas de lesão que ele teve, a necessidade de remontagem de time já seria problemática. Ele teve que passar isso tudo dentro desse contexto. Precisaria de tempo. Não vieram os resultados, não teve compreensão interna para o trabalho dele, os jogadores não assimilaram também, não estavam tão bem fisicamente, há responsabilidades individuais a se cobrar e a gente percebe isso. Tanto que o trabalho do Rogério Ceni tem quase as mesmas dificuldades, ou teve, ou está tendo, ou terá ainda, porque ainda está em curso, né, de adaptação. E olha que o Rogério Ceni deu o passo atrás, está tentando resgatar ideias do Jesus e trazer o Flamengo para um trilho que parece confortável para o time. E o Domenech era completamente diferente, era outra ideia. Se era para fazer isso, ou não trouxesse ele, ou desse tempo para ele. O que aconteceu com ele realmente foi um processo muito cruel. E ele tem o direito de desabafar. Lembrando que ele saiu do Flamengo com 63,8% de aproveitamento em 26 jogos sob o comando. Isso não quer dizer que ele não devesse ter saído. Eu até concordei com a saída dele. Acho que a demissão dele, ela foi equivocada pelo contexto, mas ela foi necessária porque não havia evolução na assimilação dos jogadores e na cultura do clube. O trabalho dele não estava sendo aceito. Quando o trabalho do treinador não é aceito, mas você tem que tirar. É o que acontece com o Diniz. Entendido também, né? Aceito pela compreensão dos jogadores, pela incompreensão dos jogadores, dos torcedores, de direção. Os resultados não vêm. Quando não há essa compreensão, não adianta. Chega uma hora que você tem que trocar. É o que estava acontecendo com o São Paulo e o Diniz. A gente pode falar e acho até que vai falar sobre isso depois. O problema do Diniz é diferente. O problema do Diniz é não esperar acabar o trabalho. Ali não, era um começo de trabalho. Ou você cortava ali, ou mais à frente ia ser impossível, porque o Flamengo ia ter criado um monstrengo. Ia virar uma outra coisa. Rafa, um pitaco rápido também sobre essa entrevista polêmica, inclusive, do Domi, se é que a gente pode falar assim. Acho que o Domi desmereceu a cultura do futebol brasileiro. Porque ele poderia ter administrado de uma forma um pouco diferente o que foi a goleada para o Del Valle, né? A construção do jogo, a estratégia dentro do jogo. E a partir dali, na sequência do trabalho, com todas as dificuldades que o Lino colocou, o que foram as 2 goleadas na semana que culminou na demissão, né? Interpretar melhor o que era o trabalho do São Paulo no Galo, já com mais tempo e já desempenhando melhor do que ele tinha à frente do próprio Flamengo. E a goleada para o São Paulo foram muito traumáticas nesse sentido. E eu acho que faltou um pouco de compreensão nesse aspecto. Se ele tivesse se resguardado minimamente, e eu não estou dizendo que é o melhor dos mundos,
ele teria conseguido uma sobrevida um pouco maior. Isso resolveria os problemas do Flamengo? Teria transformado eliminações em classificações? Não dá para garantir isso. Mas que era um outro caminho, era uma outra trajetória que essa equipe trilharia dentro da temporada, sem dúvida. E ele fala sobre isso na entrevista com o Hernan, né? Ele cita que não foi perguntado sobre forma de atuar, conceitos, nada disso, no momento da sua contratação. O erro principal está lá na origem, está no ponto zero da chegada do Domi e do que ele representa de diferente com o que era feito dentro de uma temporada já em andamento. A chance de dar certo é muito pequena. Bom, agora a gente tem também uma informação do GE. Globo. Vamos colocar na tela, porque o Flamengo pode realmente não conseguir contar com o Bruno Henrique e com o Gabigol nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O STJD, que retomou o processo do Bruno Henrique da 11ª rodada, marcou o julgamento do Camisa 9 por causa de ofensas à arbitragem em jogo contra o Bahia para essa sexta-feira. E a pena pode chegar a 12 jogos. Aí eu pergunto para vocês, Lino, certo ou errado remarcar esses julgamentos justamente para esse momento, que falta tão pouco para acabar o Campeonato Brasileiro e, assim, é um momento crucial para o Flamengo? Diz um amigo meu, fala pro bonequinho aqui. Acontecendo Dá nada. para fechar no bonequinho ali? Fala pro bonequinho, pro garfinho aqui. Mostra ali, ó, naquela câmera. Fala pro garfinho. Rapaz! Que isso, hein? Mostra pro garfinho. Bora. Vai dar pra gente ver, deixa eu ver. Não vai acontecer nada. O tribunal, o STJD chama esses julgamentos aí, não tem a menor coerência você pensar que agora, nesse momento do campeonato, você vai tirar o Gabigol porque ele falou um palavrão dentro do jogo. O Gabigol falou um palavrão. As outras punições também são improváveis que elas tenham alguma extensão um pouco maior. Você resgatar problemas de muitas rodadas atrás, completamente fora de contexto. Acontecer nada, Karine, não vai acontecer nada. Os Rafa, anjos da lei vão deixar tomara. seguir, não tem nem incoerência. Rafa estava dando risada do bonequinho do Lino ali. Por causa do Garfinho. Garfinho é ídolo aqui em casa, gente. Então, É muito ídolo. Se o moleque tivesse acordado aqui, ia começar a gritar Garfinho, Garfinho, Garfinho pela casa. Igual um doido. Em compensação, a gente está falando aqui que o Flamengo pode ficar sem Bruno Henrique, sem Gabigol. Ó, aí o bonequinho do Lino. Não, é o garfinho. 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 Bom, a gente está falando dessas ausências, dessas possíveis ausências. Garfinho do Toy Story, você não viu? Toy Story? Você não viu Toy Story? Não vi todos. Não admito. viu o último com o Mas Garfinho? não assisti o último. Maravilhoso. Preciso O me Garfinho atualizar. É um personagem maravilhoso. Eu gostei, preciso me atualizar. Eu adoro desenho, inclusive. Lixo! Como é que é? Lixo! Que barbaridade. Ele O sabe Garfinho tudo é feito- porque tem um o filho Garfinho- pequeno. É isso, eu vejo esse filme umas 2 vezes por dia. Ó, eu estava falando de possíveis ausências no Flamengo. E tem um cara que, inclusive, já saiu no GE. Globo também essa informação. O Rafinha rescindiu com o Olympiacos e tem como objetivo voltar para o Brasil. A cabeça do rubro-negro fica como? Tudo bem, tem o Isla, eu sei. Mas o Rafinha foi um cara que marcou muito o Flamengo. Rafa. Eu acho que se não teve ranço, né, na saída, e eu não me lembro disso, acho que foi uma saída até tranquila, zero trauma nesse aspecto. Acho que é só mais uma questão financeira, né? Já que não é a mesma realidade do Flamengo, da construção da equipe que venceu tudo com o Jesus. O Flamengo abriu o cofre, venceu tudo e recuperou o dinheiro nas premiações, enfim, como chegou longe nas competições. Essa não foi a realidade em 2020. E como já despendeu uma grana para a contratação do Pedro, tem se movimentado no mercado também, né? Para dar uma reestruturada no elenco, abrir mão de alguns atletas que não vinham tendo oportunidade ou que não desempenharam tão bem na temporada. Então eu vejo com ótimos olhos. Numa posição, por exemplo, que quando a gente fala de construção de elenco, sempre se citou que era o maior desnível entre o titular e o reserva. E acho que era até maior o desnível quando a gente falava do Rafinha e das opções, o João Lucas ou o Mateuzinho. Então acho que um retorno seria visto com bons olhos pelos dois lados. Não imagino que só o Flamengo vá se movimentar, né? Outras equipes com um potencial, com a capacidade financeira, podem ir perguntar para ele qual a situação. Mas não são muitas também, na realidade do futebol brasileiro, né? Então eu acho que é natural que se fale de uma reaproximação e ele voltaria para retomar uma importância que ele tinha dentro do grupo, né? Até de liderança por tudo que construiu, pela carreira que tem, né? Um jogador vencedor, indiscutivelmente.
Por falar em movimento de mercado, vamos colocar o blog da Nádia Mawad? Opa! Vamos colocar aí no ar? Porque ela trouxe uma notícia importante. O Flamengo também está de olho no Miranda, mas o Coritiba também apresenta proposta para o Miranda. E o São Paulo segue interessado no Miranda. Está todo mundo atrás do Miranda. O Miranda que está no futebol chinês e o contrato dele acaba no mês de julho. Mas o Alviverde, como trouxe a informação a Nádia, o Alviverde é um dos maiores interessados pelo jogador, que também tem vontade de voltar a jogar pelo seu time de origem, mas ainda há, como eu disse, interesse do São Paulo e mais recentemente do Flamengo, Lino. A questão sentimental pode pesar, mas eu duvido que nesse momento ele vá para o Coritiba. Se for, vai ser por isso, porque a questão financeira é evidente que vai pesar para o outro lado. Mas é um jogador, a gente não sabe como é que ele está na China, né? Não tem acompanhado. Mas o Miranda, minimamente bem, é um cara muito, mas muito acima da média. Sobra no futebol brasileiro, noção espacial, a projeção ofensiva dele, facilidade que ele tem com a bola no pé para iniciar jogadas. O Miranda é um cara tecnicamente para sobrar em qualquer time brasileiro. Inclusive, você está com moral com troca de passes. A gente vai para o intervalo e